Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Estávamos presos dos pecados e escravos de Satanás. Agora estamos livres dos pecados e estamos sob os cuidados de Cristo. Ele nos transportou para o reino do Filho amado, para a salvação. Ele tem um reino. Ele está dizendo isso para os colossenses. Ele está dizendo: não, a salvação não se consegue por conhecimento gnóstico. Não são as entidades que fazem mediação a vocês. Não, sou eu que tirei vocês desse império. Na verdade, esses espíritos aos quais vocês estão adorando são demônios. Estão deixando vocês em cativeiro. Esses espíritos aos quais vocês prestam culto e creem que fazem mediação entre vocês e Deus e que controlam o universo, na verdade, são seus algozes, seus carrascos. São aqueles que os prendem, são demônios. Mas Paulo está dizendo, mas Cristo é quem livrou vocês desse império e transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra no grego transportou não quer dizer só removeu de um lugar para o outro, quer dizer mudança de situação. Foi isso que o Filho de Deus fez. Ele mudou a situação de vocês. Ele mudou a sentença de vocês. A situação de vocês era degradável, execrável, carcomida, putrefada. Era uma situação de caminho para o abismo. Ele mudou a situação de vocês para uma situação agora de vitória, uma situação de luz, de eternidade, de salvação. Ou seja, é como Jeremias diz no capítulo 13, se eu não me engano, 29:13: e farei mudar o vosso cativeiro. Ele mudou o seu cativeiro. Foi isso que ele fez. Ele tirou você das trevas para a luz, da morte para a vida. Mudou sua situação. Sua situação era desfavorável diante de Deus. Havia uma sentença sobre você. Você era inimigo de Deus. Sobre você pairava a ira. Essa era a sua situação. Mas ele mudou a sua situação de forma que Deus decretou uma sentença favorável a você, te tornando justo. E transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Jesus tem um reino. Ele está dizendo para os gnósticos, para os crentes de Colossos, que este Jesus a quem eles creem é superior a essas entidades e a esses demônios, de tal maneira que ele possui um reino. Lucas 23:42, disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que reino é esse? É o reino que ele transportou você. Você já é parte deste reino. Você só ainda não viu a consumação dele. João 5:24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é fazer parte do reino da luz. Lucas 1:32, este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É um reino eterno. Ele transportou você para um reino eterno. Oh, meu irmão, ele tirou nós de um estado depreciativo, de um estado asqueroso, para nos colocar num reino que nunca mais terá fim. Nunca mais terá fim. Nós veremos glórias nos céus tão infinitas, tão impactantes, que nunca se acabarão. Imagina gozos, alegrias inefáveis, indizíveis, intermináveis, imarcessíveis, imensuráveis. É isso que ele fez conosco. Paz perene, alegria perene, eterna, imarcessível.
inacessível, que não se acaba. Fala isso. Ele transportou para lá. E por que ele chama o reino do seu Filho amado? O Pai amava tanto o Filho, que como prova de amor, entregou ao Filho o reino. E todas as almas redimidas, como prova de amor, foram dadas a Cristo. Por isso que ele diz, vocês foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho que eu tanto amo. E eu amo tanto que eu dei vocês como presente para Ele e para o seu reino. Por isso ele diz, transportados para o reino do seu Filho amado. Cada pessoa salva é enviada a esse reino como um presente de amor de Deus pelo seu Filho. Nós somos o presente do amor de Deus por Jesus. Deus entregou o reino a Jesus. Lembra quando eu disse o Salmo 24 ontem? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. O quê? Quem se atreve a entrar nesse lugar? Quem se atreve a passar por esses palácios? Quem se atreve a ousar dizer para essas portas que elas se abram? Quem é esse Rei da Glória? Então com autoridade ele diz, abram-se portas, porque entrará o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Eu venci. E quando ele chega, Deus entrega a ele o reino, porque ele venceu. E como presente, ele dá os remidos para o seu Filho. A Bíblia ainda continua, ele está dizendo a obra de Cristo, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Paulo está ensinando aqui que esse transporte do domínio das trevas para o reino da luz, o reino de Cristo, só poderia ser feito mediante a remissão dos pecados. Ok? Nós fomos transportados do reino das trevas, do cativeiro, para a liberdade. Só que esse transporte do domínio das trevas para o reino da luz só poderia ser feito mediante a remissão dos nossos pecados, pois são nossos pecados que nos tornam cativos. Provérbios 5:2 diz assim, as maldades do ímpio o prendem, e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. É o pecado que nos deixa cativos. É o pecado que deu legado ao diabo para nos aprisionar. É o pecado que escraviza. Daquilo que alguém é vencido, do tal se torna servo, diz Pedro. Do tal se torna escravo. Então, para sermos libertos do reino das trevas e sermos transportados do reino da luz, nossos pecados teriam que ser apagados, perdoados, cobertos, expiados, remidos. E a Bíblia diz que Jesus, Ele remiu nossos pecados, no qual temos a redenção, no qual quem? Através de Cristo, somos redimidos, através de Cristo, nosso pecado é expiado, através de Cristo, a dívida é paga. A palavra redenção aqui, no grego, olha só o termo que Paulo está empregando aqui. A palavra redenção aqui é libertar mediante o pagamento de um resgate. Essa palavra era usada para libertar escravos do cativeiro, da servidão. Era uma palavra, porque era comum na época de Paulo a escravatura. Havia escravos. E quando alguém queria libertar um escravo, ele pagava um preço. E esse era chamado resgate. Redenção. Libertar mediante o pagamento de um resgate. Aqui se refere a Cristo, tendo libertado os pecadores da escravidão, do domínio das trevas, pagando um resgate e assim conceder perdão.
Então a palavra redenção, libertar mediante ao pagamento de um resgate. Para que nós fôssemos transferidos do reino das trevas para o reino da luz, teria que haver redenção, remissão dos pecados. Ou seja, um preço teria que ser pago para nos resgatar. Como prisioneiros, escravos do diabo, escravos do pecado, para sairmos da escravatura, alguém deveria pagar um preço em nosso resgate. A Bíblia diz que Jesus nos libertou dos nossos pecados, da escravidão do domínio das trevas, pagando um resgate. Ele pagou um resgate. Assim como o prisioneiro, na época de Paulo, o escravo, para ser livre, alguém tinha que pagar a sua liberdade, tinha que comprar a sua liberdade, e assim resgatá-lo. Era o termo grego que ele usa. Jesus, para nos transportar para o reino do Filho do seu amado, ele teve que remir nossos pecados, resgatar-nos, pagar um preço. O resgate por nossas vidas, todavia, teria um preço. Todo resgate tem um preço, no qual temos a redenção. Através de Cristo somos redimidos. Através de Cristo fomos resgatados. Através de Cristo fomos comprados como cativos do pecado e prisioneiros de Satanás. Quem nos comprou? Cristo. Quem nos redimiu? Cristo. Quem expiou nosso pecado? Cristo. Quem cobriu nosso pecado? Cristo. Mas teve um preço. E Cristo pagou esse preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.